Fala galera gremista, aqui é Wagner Romero falando de Grêmio e nada mais. Deixa o like no vídeo, deixa a curtida, se inscreve, me segue, ajuda o canal e o perfil a crescer e visita lá a nossa patrocinadora. Bom, o Grêmio empatou agora há pouco na Arena 1-1 com o Juventude aí pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Gaúcho. Para mim, um jogo que não valia nada, por mais que a pontuação desse jogo vá refletir na colocação final dos times, que depois decide quem joga em casa, quem joga fora, o jogo decisivo aí de quartas de final, semifinal e final. Mas para mim, já falei várias vezes aqui, para mim os estaduais não tinham nem que estar existindo mais nesse formato que tem atualmente. O jogo, como era de esperar, o Luiz Castro mandou um time bastante modificado a campo, porque tem jogo no Campeonato Brasileiro na quarta-feira contra o Botafogo. E era de se esperar desentrosamento e tal. E o Grêmio fez um jogo muito ruim, Juventude também. Não é aquela situação do Grêmio jogou mal, o Juventude jogou pra caramba, não. Os dois times jogaram muito pouco. O primeiro tempo foi um jogo pobre, em vários momentos deu sono. E no segundo tempo ali, no intervalo de jogo, o Luiz Castro fez algumas alterações, colocou 4 jogadores de uma vez só, colocou 3 titulares, colocou o Carlos Vinícius, o Arthur, o Amuso e colocou o Monsalve. Eu discordo dessas alterações, dos titulares, óbvio, porque acho que é um jogo que hoje é jogo para deixar quem não vinha jogando jogar, botar a gurizada, enfim. Gostei da entrada do Monsalve, óbvio, a gente está esperando ele, uma esperança muito grande também nele como jogador. E aí, em seguida, que começou o segundo tempo, teve uma briga generalizada ali no campo, o Arthur foi expulso, o jogador do Juventude também foi expulso, o zagueiro. Aquilo ali bagunçou completamente o time do Grêmio, e ali sim a gente viu pela primeira vez no jogo um time melhor que o outro, que foi o Juventude. O Juventude ficou muito perto de fazer o gol. O jogo foi amorcegando, calor, abafado também, né? Os times estavam dando espaço em campo. E o Grêmio no finalzinho do jogo, depois dos 40 minutos, já conseguiu fazer 1-0 num golaço do Monsalve, a bola enfiada para o Amuso escora para o Monsalve faz uma finta de corpo, chuta no ângulo, faz um golaço, para ele emocionante, voltando depois de um tempão sem jogar e já fazer um gol, numa posição que o Grêmio precisa tanto, que está tão carente. E aí parecia que o Grêmio pelo menos ia vencer o jogo, ia recuperar uma moral, mas daí no finalzinho, no último lance do jogo, uma desatenção da zaga, mais uma. O jogador de Juventude acabou batendo ali no contrapé do Grando, numa jogada curta de escanteio. Para mim tem falha do Grando, acho que é uma bola defensável. E aí terminou a 1, algumas vaias na arena e tudo mais. Para mim um jogo que não vale nada. Acho que o jogo, ele valeu para quê? Valeu para a gente ver um Noriega jogando bem como volante, aproveitou a chance, por mais que seja uma exigência abaixo do que vem no Campeonato Brasileiro, mas foi bem. Acho que o Monsalve também, pelo gol que fez, depois que fez o gol, ganhou uma confiança muito grande, fez boas jogadas, acho que valeu por isso. Acho que um bom retorno do Balbuena, apesar de não ter sido muito exigido. Vieri, para mim, começou errando um pouco, mas depois cresceu no jogo. Marcos Rocha mal de novo, Caio Paulista, para mim, não fede nem cheira, né? Thiaguinho mal, né? Foi substituído no intervalo, e aqui não é uma crítica ao Thiaguinho, é um guri, 17 anos, por isso que não pode ser titular, ele tem que maturar aos poucos, pegando cancha, e depois sim, ele mesmo vai crescer fisicamente, tecnicamente, e vai poder ser titular do Grêmio. Acho que o Roger teve uma boa participação, o André Henrique tem muita dificuldade de jogar de costa pro gol, né? Não aproveitou muito a chance. Pavon jogou de todas as posições possíveis, não fez um jogo ruim, nem um jogo bom, erra bastante e tal. Acho que é isso, os pontos positivos e negativos. E para mim acho que são 3 coisas que me incomodam muito nesse início de trabalho do Luiz Castro. E que são questões, não são nem questões táticas de maneira do time jogar, que acho que ainda é muito pouco, é muito cedo para tu cobrar isso. Mas algumas arrumações que para mim são básicas e que o Grêmio não está tendo. Primeiro, é o segundo gol de jogada ensaiada de escanteio que o Grêmio toma seguido. Isso é desatenção, é falta de orientação talvez. Se está orientando, precisa orientar mais, precisa fazer alguma coisa, porque não pode tomar esse tipo de gol.
Segunda coisa, a marcação lá em cima. O Luiz Castro sempre falou que a ideia dele é de marcar o mais alto possível. A gente não está vendo isso com o Grêmio. A gente está vendo jogadores específicos. O Carlos Vinícius vai lá e sobe sozinho, os outros não sobem. Às vezes sobe o Carlos Vinícius e o William, por exemplo. E aí falta um outro ponto a subir, falta um ponto a subir. Ou seja, o time adversário sempre consegue sair da nossa pressão. Por quê? Porque a gente não está marcando em bloco lá em cima. Então isso me incomoda muito. Isso é algo que não é nem questão tática, é um negócio de treinamento. Tem que fazer isso, então tem que fazer. Isso é algo que está me incomodando muito. E a outra questão que me incomoda muito, e que me incomodou no Grenal, me incomodou com o Fluminense, é ainda a falta de competitividade geral dos jogadores nesses jogos. Parece que o Grêmio entra em campo para jogar um jogo amistoso e a gente não está mais jogando jogo amistoso, cara. Tirando esses jogos gauchão que para mim não vale nada, é campeonato brasileiro, é 3 pontos, é jogo valendo já, cara. Então, isso são pontos que têm me incomodado muito nesse início de trabalho do Luiz Castro. Tá certo? Wagner Romero falando de Grêmio, nada mais. Feito.